today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para a nossa segunda bateria de exercícios relacionados a esses processos de eletrização. Quero resolver com vocês agora esse primeiro exercício aqui, um exercício da Sesgran Rio. É um exercício que fala sobre o eletroscópio, que nada mais é do que um processo de eletrização por indução. Esse exercício e os outros exercícios que eu vou resolver aqui foram todos exercícios retirados lá do meu blog, tá? Se você entrar lá, você vai ver que tem mais de 2.000 exercícios para vocês fazerem, todos com gabarito. Né? Então, se você não conhece, entra lá para você ter acesso a essas questões, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte, ó. O eletroscópio é um dispositivo... qual que é a função do eletroscópio? Revelar a carga elétrica no corpo, acumular carga elétrica, medir carga elétrica, produzir carga elétrica ou induzir carga elétrica. Então a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, o eletroscópio, assim como o pêndulo elétrico, tanto o eletroscópio como o pêndulo elétrico são dispositivos que têm como finalidade revelar a carga elétrica que um corpo possui. Ou seja, o eletroscópio e o pêndulo elétrico eles são capazes de determinar se um corpo possui carga elétrica positiva ou carga elétrica negativa, tá? Então a função do eletroscópio é revelar a carga elétrica, beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa segunda questão. A segunda questão fala o seguinte, ó. Se dois condutores encontram-se eletrizados com cargas de mesmo sinal, é possível que tenha ocorrido entre eles um processo de eletrização por... Então, ou seja, eu quero saber qual que é o processo de eletrização que ocorre quando os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Então, presta atenção, a gente tem três processos de eletrização. Nós temos o processo de eletrização por atrito. No processo de eletrização por atrito, os corpos ficam sempre carregados com cargas de sinais contrários. Nós temos o processo de eletrização por contato. No processo de eletrização por contato, os corpos ficam sempre carregados com cargas de mesmo sinal. E nós temos o processo de eletrização por indução, que também é outro processo de eletrização onde os corpos ficam carregados com cargas de sinais contrários. Beleza? Então, ou seja, o único processo de eletrização o qual os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal, é o processo de eletrização por contato. Então a única alternativa correta só pode ser a letra A. Beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa terceira questão dessa bateria de exercícios. A nossa terceira questão é a questão da PUC Paraná, e ela fala o seguinte, ó. O eletroscópio de folhas, representado na figura, está carregado positivamente. Se uma pessoa tocar na esfera A, ele se descarrega. Por quê? Então presta atenção nisso aqui. Então eu tenho aqui um eletroscópio que está carregado positivamente, né? E o exercício falou que se uma pessoa tocar na esfera A, o eletroscópio vai se descarregar. Por que o eletroscópio vai se descarregar? Porque os prótons vão subir para a pessoa ou porque os elétrons da pessoa vão passar para o eletroscópio? Lembra de uma coisa que a gente sempre fala que está relacionado com o movimento, a movimentação das cargas elétricas, tá? Os prótons são partículas muito pesadas. Então a gente considera na física que os prótons eles não se movem. Na verdade, os prótons eles podem até se mover, mas eu preciso de uma quantidade de energia muito alta. O que não acontece em situações básicas, tá? Então essa quantidade de energia muito alta para movimentar prótons acontece muito no que a gente chama de aceleradores de partícula, o que não é a situação aqui, beleza? Então, ou seja, por que o eletroscópio vai se descarregar? Porque se uma pessoa, mesmo essa pessoa estando neutra, tocar nesse eletroscópio, o que vai acontecer? Elétrons vão passar da pessoa para o eletroscópio. Tá? Então vai haver uma movimentação de cargas da pessoa, de carga elétrica negativa da pessoa para o eletroscópio. Quando isso acontece, então vai haver uma movimentação até que todo o eletroscópio esteja o quê? Neutro. Beleza? Então isso acontece, o eletroscópio ele vai se descarregar porque elétrons vão passar da pessoa para o eletroscópio.
Então, com base nas nossas alternativas, vai ser letra A. Os elétrons do eletroscópio passam para a pessoa? Não. Letra B. Os nêutrons da pessoa passam para o eletroscópio? Não. Os nêutrons a gente nem considera eles na física, tá? Letra C. Os prótons do eletroscópio passam para a pessoa? Também não. Beleza? Os prótons eles não se movem. Letra D. Os elétrons da pessoa passam para o eletroscópio? Sim. Vai haver uma movimentação dos elétrons da pessoa para o eletroscópio. E letra E. Os prótons da pessoa passam para o eletroscópio? Também não. Então a única alternativa correta só pode ser a letra D. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quarta questão. A quarta questão é da UF, né, Universidade Federal de Uberlândia. E ela fala o seguinte, ó. Uma barra eletrizada negativamente é colocada próximo de um corpo metálico AB, não eletrizado. Então ele está neutro. Podemos afirmar que... Então beleza, vamos aqui, vamos analisar as nossas situações aqui. Presta atenção. Quando a gente diz que um corpo está neutro, não significa dizer que esse corpo não possua prótons e nem elétrons. Ele tem prótons e elétrons. Ele não possui carga elétrica. Beleza? Mas isso porque ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Beleza? Quando eu aproximo um corpo carregado negativamente desse corpo AB, o que vai acontecer? Os elétrons que estão mais próximos da barra eletrizada vão ser repelidos. Então, ou seja, os elétrons eles vão passar para cá. Eles vão ficar próximos do corpo B, do ponto B. E aqui, como os elétrons que estavam aqui foram repelidos na direção do ponto B, o que vai acontecer? Aqui vai ficar com um excesso de cargas positivas próximos ao corpo A, ao ponto A. Beleza? Então, ou seja, de acordo com isso, vamos ler as nossas alternativas. Letra A. Não haverá movimento de elétrons livres no corpo AB? Vai haver sim. Os elétrons que estavam aqui no ponto A vão ser repelidos na direção do ponto B. Então vai haver sim a movimentação. Então a letra A é falsa. Letra B. Os elétrons livres do corpo AB deslocam-se para a extremidade A? Não, eles deslocam-se para a extremidade B. Então a alternativa também é falsa. Letra C. O sinal da carga que aparece em B é positivo? Não, o sinal da carga que aparece em B é negativo, então é falsa. Letra D. Ocorreu no corpo metálico a indução eletrostática? Sim. Tá? Esse processo de separação das cargas elétricas no corpo AB é chamado também de indução eletrostática. Então, a letra D é uma alternativa correta. E letra E. Após a separação de cargas, a carga total do corpo não é nula. Ela continua sendo nula, só que eu vou ter uma separação das cargas. De um lado vai estar a carga elétrica negativa e do outro lado a carga elétrica positiva. Então a alternativa correta só pode ser o quê? Letra D. Pessoal, vamos então aqui para a nossa quinta e última questão, uma questão da PUC Paraná. E ela fala o seguinte, ó. Na figura A é uma esfera condutora isolada e B é uma pequena esfera de isopor ligada a um fio flexível e isolante. Supondo que a situação indicada é a de equilíbrio, analise as afirmativas. Então vamos olhar aqui a nossa figura. Ó. Só de olhar para a figura eu já estou vendo que B está sendo atraída em direção à esfera A. Tá? Então, ou seja, está havendo uma atração entre o corpo A e o corpo B. Então, de acordo com essa figura, vamos analisar as afirmativas. Primeiro, é possível que somente a esfera A esteja eletrizada? Sim, é possível. Quando eu tenho um corpo eletrizado e um corpo neutro, há atração entre os corpos. O corpo eletrizado sempre atrai um corpo neutro. Então é possível que A esteja positiva e B neutra, é possível que A esteja negativo e B neutro, é possível o contrário, é possível que B esteja positivo ou negativo e A neutro, tá? Então isso sim é possível. Então essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Segunda afirmativa, as esferas A e B obrigatoriamente devem estar eletrizadas? Não, não é necessário que elas estejam eletrizadas. Eu posso ter uma neutra, igualzinho eu falei na situação 1 acima, tá? Eu posso ter A positivo, A carregado e B neutro, eu posso ter B carregado e A neutro, tá? Então não é obrigatório que
ambas as esferas A e B estejam eletrizadas. 3. Se a carga da esfera A for negativa, obrigatoriamente B deve estar eletrizada positivamente? Também não. B pode estar neutro, como eu falei acima, tá? Então a alternativa que contém a resposta correta é apenas 1, apenas 2, 3, 1 e 3, 2 e 3. Então só pode ser letra A. Somente a afirmativa, a primeira afirmativa é a verdadeira. Belezinha? Pessoal, encerra aqui então os nossos 5 exercícios dessa segunda parte. Espero que tenha ficado claro para todos esse processo de eletrização. É um processo bem básico, tá? Que a gente vai usar muito de agora em diante para falar, por exemplo, em força eletrostática, campo elétrico. A gente usa alguns conceitos relacionados aos processos de eletrização. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.